Hoje eu vou te mostrar uma estratégia avassaladora. Depois que você entender isso daqui, suas pools de liquidez irão mudar. Primeiro eu quero te dar o contexto da onde veio essa ideia. Eu estava lá verificando os grupos dos meus alunos, né, da minha comunidade, até que um rapaz enviou essa estratégia lá. E a galera achou incrível essa estratégia. E ele foi e comentou: aprendi com o Ramon. Eu achei estranho, eu falei, ué, eu não ensino essa estratégia, como assim ele aprendeu comigo? Aí eu fui e mandei uma mensagem para ele perguntando aonde foi, em que vídeo ou em qual parte do curso eu falei sobre essa estratégia, porque eu não estou lembrado sobre a estratégia. Aí ele falou, ah, Ramon, não foi com você não, foi vendo uma live de um rapaz que estava falando um pool de liquidez e passou essa estratégia absurda. Eu vou mostrar aqui para vocês essa estratégia. A estratégia consiste no seguinte: a grande dificuldade é você fazer um bom range e ficar dentro do range. Mas e se você montasse de cara 3 ranges, dividisse seu capital, e aí, quando ele saísse de um range, ele já entrasse em outro range? Então você não fica nenhum tempo sem ganhar taxas. Você vai estar a todo momento ganhando taxas. E a gente vai ver isso aqui na tela. Vamos dizer que você queira fazer uma pool aqui de Bitcoin com dólar, tá? Muitas vezes a pessoa olha isso daqui, ó, Bitcoin Sol, e pensa, não, daqui é Bitcoin com Sol. Não, o parâmetro aqui é dólar, ok? Tanto é que o Bitcoin está em 100 mil e está aqui 100 mil, ok? Então isso daqui é um gráfico de Bitcoin com dólar. Então vamos dizer que você quer fazer uma pool de liquidez com 3 mil dólares. Mas ao invés de você fazer, por exemplo, um range que nem esse azul aqui, e colocar esses 3 mil dólares aqui, você faz o seguinte, você pega esse capital, divide em 3 e faz 3 ranges distintos. Então aqui vai ter 1.000 dólares, aqui vai ter 1.000 dólares, aqui vai ter 1.000 dólares. Então, quando tiver aqui no range de cima, você vai estar gerando taxas. Agora, por exemplo, ó, o Bitcoin desvalorizou. Então, se você fizesse os 3 mil dólares aqui nesse range, agora você estaria deixando de ganhar taxas, mas usando essa estratégia aqui, quando ele desce para cá, você volta a ganhar taxas. Então, a todo momento, você está ganhando taxas. E aí, essa estratégia te convenceu? Se convenceu, pode me dar o Oscar aí, eu deveria ser ator, tá? Porque essa estratégia aqui é balela, beleza? Eu não sei quem passou essa estratégia, mas ela basicamente, ela funciona? Funciona. Ela dificulta uma coisa que poderia ser muito mais fácil e eu vou mostrar aqui para vocês. O engraçado é, quando esse rapaz trouxe lá no grupo, o pessoal falou que, nossa, que legal a estratégia, sendo que isso daqui é besteira. Quando eu falei com ele, eu não perguntei quem foi o streamer ou o criador de conteúdo que trouxe essa estratégia. Então, se por acaso esse vídeo chegar em algum criador de conteúdo que está trazendo essa estratégia aí para os inscritos dele, não é ataque, porque eu nem sei quem trouxe essa estratégia, ok? Eu preferi nem saber, porque vai que é alguém que eu goste, aí eu possivelmente não faria um vídeo porque poderia, vamos dizer assim, estar prejudicando uma pessoa que eu gosto. Então eu preferi não saber, eu só expliquei para ele que isso daqui é besteira. E eu vou mostrar para vocês, vai vir uma parte muito teórica, ok? Se você não entendeu e você não sabe, você achou que realmente era uma estratégia válida e não sabe que é besteira você fazer isso, dá uma olhada aqui embaixo no link na descrição, porque tem meu treinamento. Um minutinho para o jabá. Vou regravar todas as aulas agora em 2025. Vai subir de preço o curso, só que quem entrar agora tem acesso às aulas vitalícias, então vai ter acesso ao curso passado e vai ter acesso ao novo curso também, ok? E todas as outras aulas que vierem nos próximos anos. Só que entrando agora, você paga o preço antigo, enquanto eu ainda não gravei as aulas novas. Então dá uma olhada aqui, entra em contato, tem o WhatsApp aqui, tira as dúvidas, você não vai se arrepender. Agora vamos lá. Vou explicar o porquê é besteira essa estratégia. Eu vou explicar que você pode sim utilizar esses ranges aqui de uma forma diferente. É o que eu chamo de liquidez, ao invés de ser uniforme, não uniforme. Então seria uma pool de liquidez concentrada de uma forma não uniforme do seu capital, ok? Eu vou explicar como você pode utilizar esse conhecimento da forma certa. Então bora lá. Primeira coisa, para você entender por que isso daqui é besteira, você tem que entender como funciona a pool de liquidez concentrada. A gente tem a V2, que basicamente você provê liquidez independente do preço do ativo, sempre mantendo meio a meio, 50% de um e 50% do outro. Nesse caso aqui, como é Bitcoin com dólar, você sempre fica 50% em Bitcoin e 50% em dólar. Então o Bitcoin subiu, você vai diminuir a sua quantidade de Bitcoin, mas vai aumentar a quantidade de dólar e ele vai sempre equilibrando para poder ficar meio a meio. Quando você está numa pool de liquidez concentrada, o próprio nome já diz, você concentra a sua liquidez. Então você deixa de
dar liquidez para independente do preço. Você fala assim, ó, quero dar liquidez de tal ponto até tal ponto. Isso faz o quê? Faz você otimizar as taxas que você recebe, porque o protocolo vai utilizar mais do seu capital enquanto estiver dentro do seu range para poder dar liquidez para quem está fazendo o swap. Então, se ele está usando mais do seu capital, ele vai te pagar mais taxas. Entendendo isso, vamos lá. Vamos falar que você fez esse primeiro range aqui, com $1.000. Ele vai de 80 a 90 mil. Eu separei aqui um pouquinho para dar para a gente poder ver as linhas. Porque se ficar os dois em 90 mil, vai ficar uma linha trepada na outra, a gente não vai conseguir ver. Então, olha só. De 80 a 90 mil dólares de preço, você vai ter $1.000 de capital aqui. Só que nós podemos representar isso daqui de uma outra forma. Ao invés de eu falar que eu tenho $1.000 de capital de 80 a 90 mil dólares, eu posso falar o seguinte, que eu tenho aqui, ó, vários mini ranges, ok? Então eu vou colocar aqui 10 espaços, e esses 10 espaços aqui têm uma eficiência de capital de $100. Então, se eu estou usando um capital de $1.000 de 80, do range de 80 até 90 mil dólares do Bitcoin, então de 80 até 81 é $100. Então, quando o preço ele cai aqui, e ele chega aqui, nesse momento aqui, ele está usando $100 do meu capital. Se ele vem para cá, ele está usando os outros $100. Então, é da mesma forma que aqui, ó. Se ele tiver nesse range daqui, ele está usando $1.000 desse capital aqui, diluído dentro desse range aqui. Então, quando ele desce aqui e vem para cá, ele está usando $1.000 diluído dentro desse range. Então, existe, vamos dizer assim, mini ranges dentro do seu range. Por que que você tem que entender isso? É importante você entender isso. Porque se isso daqui que eu mostrei primeiro, fazer 3 ranges diferentes, fosse bom, se eu fosse investir $1.000 aqui em um range, seria muito melhor eu, ao invés de fazer um range de $1.000, eu colocasse 10 pequenos ranges de $100. Só que, na verdade, isso daria no mesmo. Por quê? Porque quando entrasse aqui, nesses $100, só se eu tivesse 10 pools diferentes aqui, pequenininhas, só esse capital aqui estaria gerando taxas. O outro capital que está fora do range, né, as outras pools que estão fora do range vão estar paradas sem me dar capital nenhuma. Então, realmente, esse range aqui vai estar com uma rentabilidade absurda. Só que 90% do meu capital vai estar sem render nada. Então, a mesma coisa acontece aqui. Quando o preço está dentro desse range aqui, ele está usando ali meus $1.000 de capital. Só que tem $2.000 aqui parados sem render nada. Então, possivelmente, isso daqui vai estar me dando 3 vezes mais taxas do que se eu fizesse um range daqui até aqui. Só que ele está usando 1/3 do meu capital. Então, tá dando elas por elas. Você fazer isso daqui, você só vai estar acrescentando uma dificuldade para o seu gerenciamento de pool sem a menor necessidade. Então, Ramon, como eu deveria fazer essa pool aqui? Se você estava querendo fazer esse range aqui, ao invés de você fazer uma pool de 80 a 90, de 90 a 100 e de 100 a 110, é muito melhor você pegar todo o capital e colocar em um range de 80 a 110 mil. Vai dar exatamente no mesmo, porque agora você tem mais capital aqui nessa pool, mesmo o range sendo maior. Qual o benefício? Você não vai precisar cuidar de 3 pools, de 10 pools pequenas, você vai estar cuidando de uma só, não vai ficar toda hora entrando e saindo do range, vai durar muito mais tempo, sem falar que vai ficar muito mais fácil você saber seu preço médio e também calcular o seu impermanente loss e acompanhar o seu impermanente loss. Mas calma, vou te dar o pulo do gato agora, porque aquela estratégia, vamos dizer assim, que tem salvação. Existe uma forma de você utilizar ela de uma forma positiva, ok? Eu vou mostrar agora para vocês. Mas antes, queria falar rapidinho da Chainless. A Chainless é parceira aqui do canal, basicamente é uma wallet inteligente. Como assim contrato inteligente? Basicamente, você tem funcionalidades ali, benefícios, como se estivesse utilizando uma exchange, só que sem utilizar uma exchange. Ela facilita a sua vida e dá a segurança de você fazer a autocustódia. Então, com poucos cliques, você pode fazer um Pix e comprar as criptomoedas, lembrando que até R$2.000 por mês você não precisa enviar nenhum tipo de documentação. Você simplesmente preenche seu nome, o seu documento e faz o Pix para sua carteira e já vai poder comprar criptomoedas.
Com poucos cliques é muito facilitado. Você compra as criptos, você pode investir diretamente fazendo a autocustódia. Então você consegue interagir com alguns protocolos como a Aave, que tem rentabilidade em dólar. E você também consegue transacionar as criptomoedas que você tem ali, enviar para uma outra carteira, gerir seu portfólio dentro da Chainless. Vou deixar o link aqui na descrição, ela está disponível tanto para Android quanto para iOS. Agora vamos lá. Como a gente corrige isso daqui? O que eu falei é o seguinte, se você vai fazer 3 ranges aqui, e cada range vai colocar $1.000, não faz o menor sentido. É melhor você fazer um range só com $3.000. Vai dar na mesma, ok? Agora, se você vai concentrar a liquidez de forma diferente, note o seguinte, se a gente coloca $3.000 de 80 a 110 mil, o nosso range está concentrado aqui de forma uniforme, que nem eu mostrei ali. Cada vez aqui que tem $1.000 no valor do Bitcoin, tem $100, vamos dizer, de liquidez para poder atender aquela faixa de preço. Agora, se você mudar a concentração de liquidez, começa a fazer sentido. Por quê? Olha o que fizemos. Ao invés de usar $1.000 aqui, $1.000 aqui, $1.000 aqui, mudamos. Continuamos com os $3.000. Só que agora a gente está usando $500 aqui, $1.000 aqui e $1.500 aqui. Por quê? Porque aí você consegue fazer um preço médio menor. Então, enquanto o preço do Bitcoin está mais alto, você vai estar utilizando só $500 do seu capital, ok? Você vai ganhar menos taxas, porém, você vai comprar menos Bitcoin nesse pico de preço aqui. Por quê? Porque quando ele sai do range aqui, você fica todo em Bitcoin. Então você fica com um Bitcoin aí com um preço médio, vamos dizer aí, de $105.000, ok? Quando ele entra nesse range aqui, agora ele vai utilizar os $1.000 ali para poder gerar taxas. Então aqui, cada brechinha daquela de $1.000, né, vamos dizer assim, estava usando ao invés de $100, né, tava usando $50. Aqui vai estar usando $100. E aqui vai estar usando $150. Então aqui ele vai comprar uma quantidade menor de Bitcoin. Quando entrar aqui, ele vai usar um capital maior. Ele vai comprar uma quantidade maior de Bitcoin aqui. E essa daqui vai estar com um preço médio de $95.000. Então você diminuiu o seu preço médio. E agora, quando ele cair de preço e chegar aqui na região de 90 a 80 mil, você vai estar utilizando metade do seu capital. Então aqui você vai estar gerando mais taxas, ok? Só que você vai estar comprando Bitcoin muito mais barato do que nos outros ranges. Então quando ele entrar aqui, esse capital aqui tem que estar em dólar, ok? Quando ele entrar aqui, ele vai começar a comprar Bitcoin a partir de $90.000. Então o preço médio dele vai ser $85.000. Então você consegue comprar Bitcoin mais barato. Agora, se você ficou aqui, vou passar uma dica para você. Vamos dizer que o preço do Bitcoin realmente cai abaixo de 80 mil. Então, todo o seu capital vai estar em Bitcoin. O que você pode fazer agora? Refazer as pools. Na verdade, você pode manter as pools ali, mas mudar a liquidez, tá? Ao invés de usar metade do capital aqui, você joga metade do capital aqui. Esse daqui você deixa e ao invés de usar a parte do capital baixa lá em cima, você usa aqui. Por quê? Porque agora vai ser diferente. Se o preço do Bitcoin voltar a subir, você começa a vender seus Bitcoins. Só que aqui, na região mais barata, você vai vender uma quantidade menor de Bitcoin. Já aqui, no médio, você vai vender o que você comprou. Então aqui vai sair no 0 a 0. Só que aqui, você vai vender a quantidade que você comprou aqui. Então aqui você vai poder fazer lucro, vai ser uma pool que vai te gerar taxas e uma porcentagem ainda de lucro com trade. Por quê? Porque você comprou mais Bitcoin na região mais barata e vendeu na região mais cara. Então, quando o Bitcoin romper aqui os 110 mil, você fica todo dolarizado. Então, você, além das taxas, também tem lucro de trade. Eu sei que foi bem teórico, tá? Talvez tenha sido um conteúdo que não agrade todo mundo. Eu queria saber o feedback de vocês, se vocês curtiram esse estilo de vídeo, para ver se eu trago mais aulas mais teóricas para vocês, se vocês preferem algo mais na prática. Agora eu vou deixar vocês com 2 vídeos. O primeiro, que é um cartão que não reporta, para você pegar suas taxas, colocar nele, um cartão cripto, você vai poder gastar aí na maquininha de forma, vamos dizer assim, né, sem ser reportado. E aqui eu vou deixar uma das melhores pools que tem no momento, uma pool de Bitcoin com Solana. Então já vou deixar o range prontinho para você ir lá verificar se vale a pena para você e montar a sua pool.